o de Marco Teles. Senta que lá vem polêmica. Pois bem, pessoal, muita gente tem chamado essa música aí, a música Auê, de profana. E é importante explicar o porquê. A acusação que circula nas redes é de que, ao citar Zé, Maria, saia, samba e usar a palavra Auê, a música estaria fazendo referência indireta a religiões de matriz africana ou a entidades espirituais. E esse é o ponto central da polêmica. Mas essa leitura, pessoal, nasce mais de uma associação cultural rasa, ou seja, falta de conhecimento, do que de uma análise de fato linguística, histórica e até bíblica dessa música aí. Começando, por exemplo, por Zé. Zé não é nome de entidade. Zé vem de José, isso na língua portuguesa. Na língua portuguesa nossa, isso se chama hipocorístico, que é a forma popular abreviada ou afetiva de um nome próprio. No Brasil, José vira Zé, Manuel vira Mané, Francisco vira Chico. Isso é gramática, tá? Isso não é espiritualidade. No português brasileiro, Zé passou a representar o homem comum, o anônimo, o cidadão simples. Por isso existem expressões como Zé das Couves, Zé da Praça, Zé da Música, Zé Ninguém, entendeu? Isso não aponta para o mundo espiritual, isso aponta para o povo, para quem não tem sobrenome famoso, para quem nunca esteve no centro das atenções. E é o que a música quer acertar nas pessoas que são esquecidas pelas outras. O mesmo vale para Maria. Maria é o nome feminino mais comum da história do Brasil. Representa quem, Maria? Maria representa a mulher simples, trabalhadora, a mãe solo, gente do povo. E biblicamente falando, Maria é um nome carregado de significado. A mais conhecida de todas as Marias foi a mãe de Jesus, uma mulher improvável, invisível aos olhos do sistema, mas escolhida por Deus. Portanto, dizer que citar Zé e Maria, invocar entidades, é ignorar tanto a língua portuguesa quanto a Bíblia. É puro preconceito. Quando a letra fala de saia, de samba e de alegria, novamente surge a acusação de que isso tem referência religiosa. Não, não tem. Samba, saia, dança são elementos culturais brasileiros. Cultura não é entidade espiritual, pessoal. Dança não é pecado, alegria não é profanação. A própria Bíblia está repleta de celebração, festa, música alta, júbilo e dança. O problema não está no ritmo, nem na expressão corporal, nem na cultural. E é aí que entra a palavra Auê, talvez a palavra mais atacada. Auê não é entidade, não é ritual, não é invocação espiritual. Etimologicamente falando, ou seja, a raiz da palavra Auê, ela remete para uma onomatopeica do português popular. Ou seja, ela é usada para descrever um barulho coletivo, alvoroço, agitação, comemoração. Quando a festa, dizemos, foi um Auê. Quando o povo se junta para celebrar, dizemos, deu um Auê. Isso descreve movimento e celebração, não descreve espiritualidade religiosa. Na Bíblia, essa mesma ideia aparece o tempo todo com outros termos: júbilo, clamor, voz alta, celebração pública. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, houve um Auê. Quando Davi venceu Golias, houve um Auê. Quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo clamava, houve um Auê. A diferença é apenas cultural, não é espiritual. Auê é barulho, alegria, furdúncio. O que a música faz aí na prática é celebrar a ascensão de alguém que não deveria estar naquele lugar. Alguém improvável, alguém que caiu, alguém excluído, alguém que não fazia parte daquele circuito. Inclusive a música fala, não sei se você prestou atenção, para alguém marcado pela sua origem, pela condição social e pela cor da pele. A mensagem dessa música é que alguém que caiu pode ser levantado e quem foi invisibilizado pode ser visto. Portanto, chamar essa música Auê de profana é um erro de análise. Ela não exalta o pecado, ela não invoca entidades e ela não afronta a fé cristã. O único ponto realmente discutível nela não é cultural nem musical, é teológico, porque agora eu vou falar aqui para o meu povo, já que foi cantada como um louvor dentro de um circuito religioso, aqui nós podemos discutir o assunto, porque na música não aparece Deus de forma explícita, não aparece Jesus de forma explícita, ele não é citado diretamente. E a mensagem, então, fica aberta a interpretações. Isso, portanto, não torna a música profana, mas torna a música subjetiva. Arte pode ser subjetiva. Poemas podem ser subjetivas. Culto, por outro lado, não, ele tem que ser claro. O restante é preconceito, ignorância ou má fé mesmo. Pessoas que em busca do clique, que gera renda, né, fará e falará e exporá qualquer coisa, ou qualquer um, para ter ganho próprio. Por isso, antes de acusar, é preciso discernir, conhecer a língua, entender a cultura, entender o artista, entender o poeta que escreveu o poema, porque a música, ela é dançante, ela é inteligente, os cantores interpretam muito bem, porém, nós temos que ter muita sabedoria para não acusar os outros, ok? E aplicar a Bíblia também com sabedoria. E não com preconceito disfarçado do zelo espiritual. Pastor, o que o senhor acha da música, portanto? É uma música legal, é uma música dançante, é uma música bonita. Como eu disse, mensagem subjetiva, ambígua. Deus está dentro da música, a ação dele da fé está dentro da música, mas isso não está explícito. E eu ouvi alguém uma vez falar assim, que quando Deus não está explícito ali, abre-se brecha para colocarem o nome de outros deuses. E é isso que está acontecendo nesse momento com essa música. Mas a música Auê é uma música bonita. Eu acabei arquivando o vídeo porque virou uma guerra e, cara, no intuito não era isso. O intuito era expor a minha tristeza e a minha indignação com pessoas que julgam e me julgam também
né? Porque eu tenho uma posição porque eu gosto e porque eu gosto do EP e é isso, né? O problema hoje é que se você não concorda comigo, né? Você é meu inimigo, eu sou de Deus e você não, e a gente vê essas narrativas sendo criadas para que o povo viva em guerra, e eu não quero, por conta disso, eu arquivei o post. Vou falar um pouco daquilo que eu penso, e tá tudo bem se você não concorda comigo, mas cara, só não vem aqui falar um monte de besteira, entendeu? Do tipo, nossa, você está estragando o legado do Lamartine. Meu irmão, se você soubesse o posicionamento dele quanto a isso, talvez você não falasse isso. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marco Teres uma vez, no último ano, a conferência do F-Hop, que nós da IA recebemos eles, nós cedemos o espaço e eles fizeram a conferência deles. A conferência anual deles foi feita lá na IA. E eu tive a oportunidade de conhecer o Marco Teres, tive a oportunidade de conversar com ele, tive a oportunidade de ouvir um pouco mais dos seus projetos e também apresentar a igreja. Ele é um cara que tem um coração muito social, um coração voltado para o social, e várias ações missionárias e de evangelismo. Isso é incrível, muito bom. Pensando também que ele estava numa conferência do F-Hop. O F-Hop provavelmente você ouve, né, na sua igreja, ou você ouve no seu carro, você canta na sua igreja. Então, se ele participou de uma conferência do F-Hop, e se quem convidou ele para fazer parte dessa conferência foi o Vini, que eu conheço, eu sei que é um cara muito sério, o Vini AM, nós pressupomos que, cara, é um cara sério, né? Nós pressupomos que é um cara sério. O pouco que eu conversei ali, cara, eu entendi, eu percebi que era um cara sério. Quanto ao álbum, cara, é um sermão bíblico, né? Tá lá, é uma parábola a respeito do grande banquete. A gente às vezes foca nas outras parábolas, parábola do filho pródigo, palavra da ovelha perdida, e essa é uma parábola linda, uma das mais lindas, sabe, que foi colocada de forma cantada, com um ritmo brasileiro, sabe, com uma linguagem, com emoção, exposta com emoção, incrível, né? E cara, glória a Deus por isso que quando você ouve do começo ao fim, não te gera dúvida com relação ao que é, né? Da mesma forma, quando você lê um versículo de forma separada, quando nós estudamos o que é hermenêutica, que é você estudar o contexto do que foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, qual que era o ambiente do momento, o que estava acontecendo, sabe? A gente entende que não adianta a gente analisar um versículo de forma separada, a gente tem que analisar o contexto, né? E muitos se perdem biblicamente porque não analisam o contexto. E o contexto, ele fala, olha lá o que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? E aí vira algo motivacional, sendo que Paulo estava falando a respeito daquilo que ele sofreu, daquilo que ele passou, que ele sabia passar com muito, sabia viver a vida com muito, sabia viver a vida com pouco. Então, assim, é importante a gente analisar o contexto, né? Então, cara, tá tudo bem, eu não tô aqui defendendo, eu não sou advogado de ninguém, eu não tô aqui para defender ninguém, mas eu tô aqui para falar sobre algo que me incomoda. E eu vou falar com vocês a respeito de algo que me incomoda, que é as pessoas dizerem, essa pessoa não tem Jesus. Isso não é de Deus, isso não foi Deus quem fez. Como se elas soubessem, tivessem a revelação direta de Deus sobre o que Deus mandou fazer ou o que Deus não mandou fazer. Então, esse tipo de situação, como por exemplo, quem vota na esquerda não é cristão. Alguns dizem, me incomoda muito, porque eu conheço pessoas que são crentes e votam na esquerda. É diferente do que eu penso, é diferente do que eu voto, mas a vida é assim, a vida é feita de pessoas que pensam diferente. E eu tenho que respeitar, eu tenho que conversar, eu tenho que dialogar, eu tenho que amar da mesma forma. Outras coisas que as pessoas falam, não, porque o worship não é bom, né? O worship, nossa, quando as músicas eram feitas lá atrás, sabe, como se as músicas worships que existem, né, não carregassem a presença de Deus. São músicas mais simples, são músicas mais fáceis de ser tocadas, mas estão sendo tocadas nas universidades, né? Então como que você fala que não é de Deus? Uma música, não, mas tem 3 palavras. Cara, quem disse que quem não fez essa música, que quem fez essa música não estava ali tomado pelo Espírito para fazer? Sabe, é isso que me incomoda. Me incomoda como as pessoas têm se posicionado, como se elas fossem detentoras da verdade, porta-voz de Deus, como se Deus só tivesse se revelado para elas, né? Isso é muito ruim, né? Então, frases do tipo, não destrua o legado do Lamartine, cara, sério mesmo, pra cima de mim, cara. Você entendeu? Nossa,
Que vergonha, filha do pastor defendendo. Meu irmão, é isso que Jesus combateu, a religiosidade. Jesus combateu os fariseus, né? Aqueles que se diziam santos, cumpridores da lei. Jesus combateu eles de forma veemente, de forma dura, de forma séria. Então assim, não é para virar um Fla-Flu, cara, não é para virar um Corinthians e Palmeiras, não é para virar um debate, é só para expor a minha opinião. Se você não concorda, tá tudo bem, mas não vem falar que o cara é um endemoniado, não vem falar que a música foi feita para Exu, para Satanás, a menos que Deus tenha te dito. Porque se você parar para pensar, existe alguma possibilidade de você estar errado no seu pensamento? Então guarde para você.